Quão insondáveis teus juízos e teus caminhos, quão profundas riquezas, o saber conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e teus caminhos. A Ele a pra sempre, amém. Pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Entregamos ao Rei da Glória toda a honra, ao Rei da Glória todo louvor. Entregamos tudo a Ti, Senhor. Só Tu és merecedor de toda a honra, de toda a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus.
Saudamos a amada igreja na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É motivo de satisfação podermos, mais uma vez, como Igreja de Cristo, estarmos prestando um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. O nosso Deus, Ele é digno e merecedor do nosso louvor, da nossa adoração, e é necessário que nós estejamos sempre Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no Salmo de número 98. Salmo de número 98. Vamos fazer essa leitura de forma alternada. Eu peço aos irmãos que nos auxiliem nesta leitura bíblica. Diz assim a palavra do nosso Deus: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhes alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e com voz de canto. Com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo os montes. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Meus irmãos, nós temos neste salmo um convite a nós louvarmos ao nosso Deus. Cantai ao Senhor um novo cântico, porque tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançam a vitória. Então, a nossa vitória vem do Senhor, vem de Deus, e é necessário nós estarmos o servindo com integridade. Tem um texto que diz que nós devemos beijar o Filho, louvar o Filho, para que Ele não se ire contra nós, de forma que nós devemos servir a Cristo. Este é um convite para a igreja, servir a Jesus, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. Sendo Ele o nosso Senhor e Salvador, nós o precisamos servir, porque se nós não o servirmos, nós não somos servos e filhos seus. Ele só aceita o serviço de quem Ele tornou filho. Meus irmãos, o texto diz: na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A Igreja de Cristo na terra. Esta é a pergunta que o apóstolo nos faz. O apóstolo Paulo: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A salvação de Cristo. E essa salvação tem que redundar em comunhão com Ele, serviço na sua casa, comunhão com os irmãos,
vivência da palavra do Senhor, temos que estar nos quebrantando diante do nosso Deus e o servindo como igreja de Cristo. A pandemia está diminuindo. As vacinas estão sendo testadas e serão ministradas proximamente, a um período curto de tempo. Mas, meus irmãos, a pergunta é: quem permanecerá em fé depois desse tempo difícil? Quem permanecerá na fé? Se Jesus Cristo voltar hoje, enquanto não tem vacina, quantos o acompanharão? Quantos não negaram a sua fé? Meus irmãos, o Senhor vem julgar a terra com justiça e julgará os povos com equidade, com igualdade, com cedro correto e justo. Mas, meus irmãos, o nosso Deus, Ele é misericordioso e perdoador. Aquele que se distanciou, aquele que entristeceu o seu coração, se arrepender, se o buscar de todo o coração, ele será perdoado e aceito. De forma que a igreja tem que estar envolvida e aquecida na obra do Senhor. A igreja não pode perder o foco do seu Senhor absoluto, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Se é na pandemia, nós temos que servir a Ele de verdade e de integridade. Se é na paz, temos que servir a Ele. Temos que estar servindo a Ele com fidelidade de coração. E são esses os adoradores que Ele procura, os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito, porque o adoram com comunhão com Ele, porque foram criados por Ele. E em verdade, porque são verdadeiros e executam o planejamento, executam a doutrina cristã que Deus estabeleceu para a terra. Vamos, nesse momento, orarmos ao nosso Deus. Pai bendito, te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor tem sido presente na vida do teu povo, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das adversidades. O Senhor tem nos sustentado, tem aberto portas, o Senhor tem trazido solução e direção para as nossas vidas. O poder é teu, a glória e a majestade é totalmente tua, e nós estamos aqui, Senhor, diante da tua santa presença, carecidos, que o Senhor esteja a operar em nosso meio, a falar aos nossos corações, através do teu Santo Espírito, criar em nós um coração quebrantado aos teus pés, gerar em nós aumento de fé. Que o Senhor esteja sendo com o teu povo nesse momento, esteja com o teu Santo Espírito operando nos corações, trazendo renovo, transformação, reconciliação contigo. Senhor, que o Senhor jamais deixe a tua igreja perder o foco do teu evangelho e da beleza da tua santidade. Nos conduz de acordo com a tua vontade, pois assim te oramos, no nome santo e sublime do Rei Jesus, o Rei da glória, que vive e reina para sempre. Amém. Vamos, meus irmãos, ainda fazermos a leitura bíblica, que agora se encontra no Salmo de número... Antes, vamos entoar ao nosso Deus o hino de número 11, Trindade Santíssima. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes, teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus
juntos com os anjos proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano é, excelso Criador. A igreja pode assentar. E vamos fazer a leitura bíblica que se encontra no Salmo de número 79. Salmo 79, o versículo 8 e o versículo 9. Vamos fazer essa leitura em uníssono. Salmo 79, versículo 8 e o versículo 9. Quem achou, diga amém. Todos, diz assim a palavra do nosso Deus: não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais, apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os pecados, por amor do teu nome. Assiste-nos, ó Deus, Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os pecados. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele é maravilhoso, porque além de ter nos resgatado, de ter ido ao encontro do ser humano que estava morto nos seus delitos e pecados nas trevas, Ele o resgatou, o deu luz, e Ele é quem nos livra dos nossos pecados, nos dá a vitória dos nossos pecados através de Cristo Jesus, através do sangue e do sacrifício de Jesus Cristo. A vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro, de forma que Ele é quem livra as nossas vidas dos nossos pecados e nos perdoa. E esse aqui foi um pedido, um desejo no Salmo de Asaf, pedindo para que ele livrasse o povo dos seus pecados e perdoasse-o das suas transgressões, porque o nosso Deus é perdoador, e isso para a glória do seu nome. Ele faz isso para criar uma igreja firme, uma igreja pura, uma igreja que testemunha para a sociedade, para todo mundo, para mostrar que Ele tem poder para transformar, para perdoar, para reconciliar o homem com Deus e tornar a igreja de Cristo, como Ele tornou a agência de Deus aqui na terra. Meus irmãos, vamos nesse momento ser dirigidos a Deus por uma oração de confissão de pecados. Oremos mais uma vez nesse instante. Senhor Deus, Deus grandioso, maravilhoso, poderoso, conselheiro, estamos, Senhor, na Tua santa presença, humildemente, e pedindo que a Tua graça e a Tua misericórdia estejam sobre nós, e pedindo que o perdão dos nossos pecados estejam sobre nós, e pedindo que o Senhor cumpra esta palavra em nós, afastando de nós as nossas iniquidades, criando em nós o querer e o realizar da Tua vontade, gerando em nós um coração puro que Te agrada, que viva para o Teu serviço. Vem, Senhor, nos conduzir de acordo com o Teu querer, com a Tua vontade, de acordo com a beleza do Teu Evangelho,
para que possamos viver aqui na terra de forma justa, digna e que te glorifique e que te agrade. Ser com cada irmão que está conosco, unido nesse sentimento de fé, de te buscar, de te servir com integridade. Vem, Senhor, visitando os irmãos que não puderam estar presentes aqui no templo, trazendo conforto e consolo, trazendo a segurança da tua presença e o renovo da ação do teu Santo Espírito nas suas vidas, na sua fé, nos seus sentimentos, trazendo esperança ao coração, trazendo direção, como proceder para a honra e glória do teu nome. Vem, Senhor, com abatido, fortalecendo e revigorando. Vem, Senhor, trazendo ânimo aos que estão desanimados e tristes e enlutados nesse momento. Vem, Senhor, com a tua misericórdia, cobrir todas as nossas vidas, fortalecer a nossa fé, nos guiar no teu evangelho, porque sabemos que tu estás atentos e presentes e morando dentro de nós, através do teu Santo Espírito. Que a tua graça e a tua glória esteja sempre inundando as nossas vidas. Abençoa essa igreja aqui em Bom Conselho, para que seja cada vez mais um canal da tua bênção nesta cidade, para a honra e glória do teu nome. Abençoa também o pastor da nossa igreja, traz a tua direção sobre a sua vida, conduz o anjo da tua igreja aqui em Bom Conselho para conduzir o teu povo de forma que te agrada, para formar aqui uma igreja que te louve e que se dedique com integridade ao teu reino. Recebe nossa oração e o nosso louvor no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos entoar agora o hino de número 71. Perdão. Convido a igreja mais uma vez a se colocar em pé. Se o sofrimento te causei, ó Deus, é o meu exemplo fraco, tropeçou. Se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, que amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, de firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Ainda cantarmos louvores ao nosso Deus. Louvemos, pois, ao Senhor com alegria. Saúde a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus, adorar esse Deus tão grande que nos mantém, que nos sustenta. E se hoje estamos aqui é porque as suas misericórdias se renovaram mais uma vez sobre nossas vidas. E por isso nós o louvamos. Se não for pra te adorar, para o que eu nasci. Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci. Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor,
Quero levar minha oferta de amor diante do trono, Senhor. Quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar, Senhor, estou aqui. Quando louvamos mais ao Senhor, entregarmos em oferta ao Senhor os dízimos e ofertas que a igreja consagra ao nosso Deus como prova da sua providência em nossas vidas. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha razão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar
respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu todo, minha razão, minha canção e o meu louvor. Vamos orar agradecendo os dízimos e as ofertas. Convido o diácono Cleito para fazer essa oração. Pai querido, Pai amado, te louvamos, ó Senhor, te bendizemos, ó Pai, por tua graça e misericórdia sobre nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, mais uma vez pela oportunidade, ó Deus, de estarmos em tua casa, de podermos te cultuar, te louvarmos, ó Deus. Te agradecemos também, ó Senhor, pela rica oportunidade, ó Pai, que temos nessa manhã de te dizimar e de te ofertar, ó Pai. Sabemos que se temos assim a possibilidade, ó Pai, é porque o Senhor nos garantiu um emprego, ó Pai, o Senhor tem nos mantido e nos sustentado e por isso nós te louvamos, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que tem feito, ó Pai, sobre as nossas vidas, ó Pai, em cada um de nós, ó Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa estar dando sabedoria, ó Pai, àqueles que estarão administrando, ó Pai, esses recursos, ó Deus, que tudo venha a ser feito, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, para o engrandecimento da Tua casa, ó Pai amado. Nos abençoa nessa manhã, ó Pai, e que possamos continuar, ó Pai, durante esse dia te louvando e te adorando em nome de Jesus. Amém, Senhor amado. A igreja pode assentar, a palavra está com o pastor da nossa igreja. Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós. Como é bom poder no primeiro domingo do mês, podermos juntos celebrarmos ao nosso Deus e nessa manhã em especial, termos a oportunidade de estarmos comungando, participando da mesa do Senhor nessa manhã. E nós, no culto ao Senhor, neste culto em especial, você pode ver que eu estou assim, né? Com esta máscara verdinha, bonita, confeccionada especialmente, né, para aqueles que atuam aqui na escola. Nós temos a escola, você que nos acompanha em casa, nós temos a escola aqui da nossa igreja, Escola Presbiteriana de Bom Conselho, e a nossa escola está comemorando 20 anos de jornada aqui em nossa cidade. E eu vim caracterizado com a camisa, juntamente com os nossos irmãos que aqui estão, aqueles que participam, aqueles que fazem a escola, que estão aqui conosco, e nós estaremos, como no culto é possível, estarmos fazendo orações específicas, como uma oração de gratidão. E nessa manhã, aqueles que puderam estar conosco, são muito mais colaboradores que nós temos na escola, mas aqueles que puderam estar conosco nessa manhã, nós estaremos fazendo uma oração de gratidão pelos 20 anos da nossa escola aqui em nossa cidade e também pela vida de cada um desses que fazem a Escola Presbiteriana de Bom Conselho. E eu quero pedir para que possam se colocar de pé todos os colaboradores da escola, todos aqueles que fazem acontecer isso. A nossa irmã Beth também é a nossa colaboradora, né? E nós queremos, você que está acompanhando aí de casa, você está vendo estes irmãos que estão aqui, se dispuseram a estar conosco, irmãos que são também de outras denominações, de outras igrejas, irmãs nossas, e irmãos que são da casa também, que fazem acontecer a Escola Presbiteriana
de Bom Conselho. E nós também queremos que se coloque de pé o conselho da escola, né? O presbítero Paulo, que ali está, o presbítero Alípio, que também, o presbítero Estácio, que está em viagem, que não pôde estar conosco, o presbítero José Barros também, que não pode estar porque faz parte do grupo de risco. Ali está a nossa diretora da escola, né, a nossa irmã Dona Luísa, e nós louvamos a Deus por cada colaborador, por cada professor, por cada irmão que compõe esta escola e que com responsabilidade e amor e dedicação tem ensinado, tem doado suas vidas em prol da escola, em prol de vidas e para a glória de Deus. E nós louvamos a Deus por esta escola fazer a diferença nessa cidade. Vamos orar ao nosso Deus em gratidão por estes colaboradores, por esta escola que tem sido um canal de bênção. Oremos, irmãos, ao nosso Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. O Senhor é todo-poderoso, digno de honra, de glória e de louvor. Nessa manhã, Deus, aqui reunidos no Teu nome, viemos para cultuar, te prestar honra, glória, e também especificamente agora queremos te agradecer. Agradecer ao Senhor por esta escola, este corpo que faz a escola presbiteriana de Bom Conselho, que tem se dedicado, Senhor, que ainda com as limitações que nós estamos, mas pelos canais de comunicação, tem contribuído para os nossos filhos, para a educação e para o louvor da sua glória. Que o Senhor continue abençoando aqui cada um desses colaboradores, o conselho da escola, cada um dos seus componentes familiares, cada professor, auxiliar, cada funcionário da parte administrativa que colabora, Senhor, para que esta escola continue sendo um referencial em nossa cidade, um instrumento de transformação de cidadãos baseados nos princípios cristãos, nos princípios que valorizam, que glorificam o Senhor. Que o Senhor continue abençoando esta escola, para que possamos continuar influenciando outros e a nossa cidade possa provar da Tua graça, da Tua bondade, através desse instrumento social. Te agradecemos, Senhor, por esta escola que completa 20 anos. Te agradecemos, ó Deus, para que mais anos possamos usufruir desse instrumento que o Senhor permitiu aqui para a nossa cidade. Obrigado, Deus. Abençoa cada família aqui. Nós assim oramos, te bendizendo, e também rogamos ao Senhor, nesse instante, que o Senhor esteja falando conosco por meio da sua palavra, trazendo edificação, e que em tudo o seu nome seja honrado e glorificado. Assim nós oramos, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos, obrigado. Louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, a carta aos Hebreus, capítulo 7, versos 26 e 27. Hebreus capítulo 7, teremos os versos 26 e 27. Nos diz a palavra do Senhor: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Vamos ler juntos o 27. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro os seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Amém.
palavra da salvação de Cristo Jesus para as nossas vidas. Mesmo que nós pudéssemos entregar nossa vida para morrer pelos nossos pecados, nós continuaríamos devendo a Deus. Para o homem não dever nada a Deus, era necessário que este homem fosse totalmente perfeito. E Cristo, para nos substituir, Ele era o único, exclusivo, porque Cristo era verdadeiro homem e perfeitamente justo. Nós não temos essa de perdição e de morte em que nós nos encontrávamos. O homem caiu por si mesmo e não consegue se levantar por si mesmo. Que Cristo suportou por nós, em ter assumido nossos pecados, nenhum homem suportaria o peso da ira de Deus e os horrores da morte. Nós não teremos condições de suportar o que Cristo suportou. Mas queimar incenso, não precisamos. Porque todas aquelas figuras apontavam para Cristo e se cumpriram em Cristo e agora se tornam desnecessárias. Porque todo sacrifício foi por Cristo cumprido. Toda cerimônia se cumpre em Cristo. E Cristo é esta graça explícita aqui. É o que o autor aos Hebreus mostra nestes versos que nós lemos. Era necessário que um sumo sacerdote como este quem? Como Cristo, perfeitamente humano, sem pecado e verdadeiramente Deus. Ele sim, como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Ele é a sublimidade da criação, disse o apóstolo Paulo em Colossenses. Por isso Cristo é a graça de Deus explícita ao homem. A rebeldia da humanidade nas pessoas de Adão e Eva nos privou, irmãos, desse convívio direto com Deus.
nós perdemos aquele livre acesso que nós tínhamos por causa dos nossos pecados. Mas uma coisa é certa, isso não eliminou a esperança que se manteve na promessa da vinda de um vencedor humano, como nós, que derrotaria Satanás. O maligno governa sobre os malvados, danificando o seu caráter e prejudicando esse senso de justiça. Por isso que ainda convivemos e assistimos nos jornais e na TV tanta injustiça e tantas mazelas que acontecem nesse mundo. Porque apesar de Cristo restaurar o coração dos seus filhos, dos seus eleitos, mas a maldade ainda impera no coração daqueles que não conhecem a Deus. Por isso, percebemos que tudo foi afetado. A justiça, a fraternidade, a honra, a caridade. E aí nós nos deparamos com a realidade. Mesmo a igreja na sua transformação, mesmo a igreja sendo um instrumento, uma agência de Deus aqui na terra, ela não tem a capacidade de restaurar plenamente uma cidade. Essa ideia é uma utopia. E aí nós vemos igrejas fazendo aberrações, como aconteceu no estado do Rio de Janeiro. Uma mulher, dizendo-se ser representante de Deus, alugou um helicóptero para poder ungir, derramar óleo de azeite sobre a cidade do estado do Rio de Janeiro, sobre a cidade do Rio de Janeiro, dizendo que era necessário demarcar o território para poder transformar a cidade do Rio de Janeiro e tomar posse da cidade e salvar todos moradores daquela cidade. Coisas loucas são feitas em nome de Deus, porque não se entende que somos peregrinos. A igreja, por mais instrumento e canal que seja numa cidade, ela não tem condições de salvar perfeitamente uma cidade. Por mais campanhas evangelísticas que a gente faça, projetos, eventos, nós não temos condições de conduzir todas as pessoas, de salvar uma realidade. Na verdade, esse parece ser mais um pensamento ultra-calvinista, ou uma linguagem mais política, talvez um pensamento marxista, de que o mal está sempre no outro, e nós precisamos transformar através da política, quebrando estruturas, sendo anarquistas, quebrando autoridades e princípios. A igreja não é esse tipo de instrumento. Nós precisamos entender que a igreja caminha como peregrina aqui. Ela anuncia a mensagem, mas não deve, e nós não podemos pensar que somos a solução de toda a cidade. Cristo é a solução. A mensagem do Evangelho não apenas salva, mas também condena. Nós não pregamos apenas Jesus te ama, mas nós devemos também apontar que somos pecadores e que precisamos de arrependimento. Porque se não for assim, nós não vamos nos encontrar com Deus. A realidade é que nós somos indispostos a buscar a Deus. E nessa indisposição, o homem se torna egocêntrico, o homem se torna o adorador de si mesmo. Cristo, por outro lado, reina sobre aqueles que transformou seus corações, aqueles regenerados, que lutam, que ainda têm dentro de si a velha natureza. Mas é Cristo que o santifica pela palavra, pela verdade, como Ele mesmo intercedeu pelos seus diante do Pai. Santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. O que nos santifica é a palavra de Deus. Quem nos firma na igreja é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Não é porque você gosta da igreja, porque você é bonzinho, porque você acha o louvor legal, porque você gosta de ver os irmãos. Isso é secundário. Quem firma-nos na igreja é o Espírito Santo. E se você está aqui nessa manhã
Não foi porque você simplesmente quis, mas porque Deus te trouxe, o Espírito Santo te conduziu a isso. Lembre, é Ele que nos convence dos pecados, do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos leva para o Pai, é Ele que nos convence, é Ele que age em nossas vidas, é Ele que habita em nosso coração. O diabo continua regendo o mundo com as pessoas mundanas, e Cristo governa a sua igreja com seus eleitos redimidos, que lutam ainda com a sua velha natureza. Por isso Cristo é o Cordeiro. Se de um lado Cristo mostra para nós, sendo a graça explícita de Deus, de que nós não temos condições nenhuma de nos achegar a Ele, agora vemos o outro aspecto, Cristo sendo o Cordeiro, como diz o autor aos Hebreus no versículo 27, como aquele sumo sacerdote, que não tem mais a necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus pecados, pelos seus próprios pecados, e depois pelo do povo. Não, Cristo não tem necessidade, porque Ele não pecou. Por isso, Ele mesmo se deu como sacrifício, não pelo seu pecado, mas pelos nossos pecados. E esses sacrifícios do Velho Testamento, que tipificavam e prefiguravam Jesus Cristo, aquele que, conforme nós lemos, expiaria os pecados dos escolhidos e lhes restabeleceria a comunhão com Deus, é o que nós vemos aqui. O que era prefigurado tornou-se realidade. Por isso João Batista olha para aquele que vem e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João 1:29. No Velho Testamento, a vítima do sacrifício era abatida, sem direito de opção, em lugar do pecador. O animal não peca. Ele não peca por ser incondicional ao pecar. Por isso, ele podia carregar, embora simbolicamente, os pecados alheios do pecador, antecipando assim a obra vicária do Cordeiro de Deus, apontando para aquilo que Cristo haveria de fazer. O sacrifício de Cristo é irrepetível, conforme o autor aos Hebreus, e eternamente eficiente. Precisamos entender que o sacrifício de Cristo por nós, seus filhos, não se repete mais. Cristo nos perdoou o passado, Cristo continua nos perdoando no presente, e Ele haverá de continuar e já nos perdoou pelos pecados do futuro. Cristo já me perdoou pelos pecados futuros? Sim. Deus sabe que vamos pecar ainda. A nossa queda está no decreto de Deus. Ele sabia que nós íamos pecar. Mas a redenção, a remissão, sermos livres deles, também estava nos decretos de Deus. Também estava imbuído em suas promessas. O sacrifício de Cristo é irrepetível, eternamente eficiente, e desta maneira o pecador, condenado à morte, morre em Cristo e com Ele ressuscita para a vida eterna. Esta é a promessa. Cristo venceu a morte. Ele conciliou o perdido com o Salvador e nos reintroduziu, irmãos, a este acesso à vida eterna no mundo com Deus. Cristo é a expressão da graça de Deus mostrada ao mundo. A graça de Deus encarnada. E Cristo é este Cordeiro que nos substitui. Aqueles que deveriam morrer e verter o seu sangue todos os dias, gota após gota, por causa dos nossos pecados, agora é perfeitamente substituído por aquele que é perfeito e que se coloca em nossa condição porque é capaz de pagar as nossas dívidas. Ele é o nosso substituto perfeito. Isso nos remete ao livro do Apocalipse, quando na sua visão o apóstolo João contempla um livro que não poderia ser aberto e lido por ninguém. E João então fica perplexo.
como quem naquele livro estivesse a solução, a revelação, ou a própria consumação do que Deus haveria de dar de resposta à humanidade. E alguém então diz a João: não há ninguém digno de poder abrir ou ler o livro. Então João se desespera e chora. E naquela visão, ele ouve a voz. Quando se falta a esperança da humanidade, não havia-se mais esperança para a humanidade. Era como se apenas a condenação estivesse ali posta e não houvesse mais nada. Mas de repente ele ouve, como o Filho do Homem, dizendo a ele: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, o que venceu, ele é digno de abrir o livro. Ele é digno de abrir o livro, mostrando a esperança de que quando tudo estava perdido para a humanidade, a sentença do cálice da ira ia ser derramada. E não havia ninguém no céu, na terra, digno de abrir o livro, ou digno de poder solucionar o problema do homem. Mas de repente vem a solução, o Cordeiro de Deus, aquele prometido, que olhos não viram, ouvidos não ouviram e não tinha chegado no coração humano, mas Deus haveria de revelar àqueles que o amam, Jesus Cristo, o Evangelho encarnado, a promessa de Deus. Este é digno, ele nos livrou da condenação, ele morreu na cruz, nos substituiu e pagou e encravou na cruz toda a dívida que era contra nós, para nos fazer livres para sempre diante do Pai. Segundo a promessa, temos o Cristo como a própria promessa de Deus. Por isso o autor aos Hebreus diz: porque ele fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Os homens, ao condenarem Jesus Cristo à morte, condenaram-se a si mesmos. Cristo, como ovelha, uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, deixou-se condenar passiva e pacificamente. Ele sabia o que estava acontecendo. E é incrível, mas entregamos Cristo, todos nós entregamos Cristo, aquele Cordeiro sem mácula, para ser morto, imolado por nós, um sacrifício de eterna eficiência e eficácia. E ele, sacrificado, é também o sumo sacerdote, que nos mostra o autor dos Hebreus, que entrou no Santos dos Santos, levando nossas culpas, expiações, sempre a fim de conceder-nos o perdão, para nos reconciliar com Deus e nos tornar participantes do reino, da sua graça e da sua natureza. Por isso Paulo é capaz de dizer: já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. É Ele quem nos conduz. Por isso somos apresentados como absolvidos diante do trono de Deus. De fato, nós não devemos mais nada. Estamos limpos perante o juízo eterno. O que devíamos, Cristo já pagou por nós. O que Jesus fez por nós, ninguém faria, por falta de amor e por falta de verdadeira carência e de condições para ser feito. Estas coisas, irmãos, não se aprendem nas escolas seculares. O Deus descoberto pela razão é o Deus, é o que o homem revela. Era assim que os gregos queriam conhecer. Os gregos queriam conhecer a Deus pela sua própria razão. Por isso há aquela expressão na Bíblia: os judeus pedem um sinal, os gregos pedem conhecimento.
Os gregos pedem o logos, o entendimento, a razão. Os judeus pedem um milagre para que eles possam testificar se tu és o Messias. O Deus descoberto pela razão é aquilo que o homem revela. Não o que se revela ao homem pelas Escrituras e pelo testemunho interno do Espírito Santo. Sem a Bíblia e a instrumentalidade do Espírito Santo na mente do leitor convertido e regenerado, independente do seu grau de cultura, de nível mental, não há conhecimento bíblico adequado e satisfatório. Por isso, que a pregação do Evangelho, do pecado, muitas vezes não nos agrada, porque queremos ouvir coisas que possam promover a nossa própria alegria e idolatria do coração. Mas ouvir uma mensagem que revele para nós o quanto somos necessitados de Cristo, pecadores e falhos, não nos agrada muito. É necessário que haja, então, uma razão que coincida com a nossa razão, para que nós venhamos, então, a nos alegrar, a nos contentar com aquilo. Não nos satisfazemos com o conhecimento bíblico. A revelação, irmãos, não depende do intelecto para ser recebida. Isso me traz um impacto de saber que a revelação Deus dá a quem Ele quer, por meio da pregação do Evangelho. Seja você graduado, com pós-doutorado, ou seja você uma pessoa iletrada. Se nós pregarmos sobre céu, inferno e pecado, Deus manifestará a sua revelação a todos, indistintamente do seu grau de intelecto. E todos eles serão transformados pela ação e pela manifestação desta pregação através do Espírito Santo, que é o responsável de aplicar a obra de Cristo nos corações. Se a mensagem não nos levar aos risos, então esta mensagem não nos cabe à nossa razão. Ora, nós precisamos perguntar-nos como igreja, se fomos chamados para animar um palco ou se fomos chamados para pregar o genuíno Evangelho. Porque as redes sociais têm sido instrumento de manifestação da graça de Deus, mas também têm sido um instrumento de promoção de nomes de pessoas e pregadores e igrejas. E nós não fomos chamados para isso. A Igreja Presbiteriana de Bom Conselho tem canais na rede social não para promover o nome dela, nem o nome do seu pastor, nem o nome da sua liderança, mas para promover o nome e a glória de Deus. O próprio Evangelho não precisa que a gente o defenda, porque ele mesmo se defende. Deus não precisa de defensores, porque ele é autossuficiente. Se nós quiséssemos animar um palco, era melhor contratar palhaços do que chamar pastores para pregar nos púlpitos das igrejas. Nós não fomos chamados para contar piadas. Nós não fomos chamados para fazer as pessoas rirem. Nós fomos chamados para ser uma comunidade de cura, de transformação, de libertação, de salvação pelo poder do Evangelho, do genuíno Evangelho. O que nos cabe ser fiéis, como Paulo diz em Corinto. O que cabe à igreja ser fiel, para não mudar a mensagem, para não mudar. Seja você analfabeto ou intelectual, adulto ou criança, equilibrado mental ou portador de deficiência mental, não importa. Se Deus quiser manifestar a revelação dele, indistintamente do que você se qualifica aqui, a revelação será dada.
através da pregação do genuíno evangelho. Por isso Cristo falou sobre revelar-se aos indoutos, aos iletrados, pessoas que não têm condições de ler e escrever, e esta revelação continua sendo manifestada. Ele disse isso em Mateus, capítulo 11, versículo 25 e 26. Quando por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios, segundo sua própria razão, entendimento. O Senhor ocultou a revelação dos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Por isso a igreja não pode desprezar também as pessoas que são portadoras de deficiência mental. Por mais que elas não entendam as minhas palavras, mas se como ministro do Evangelho eu pregar o genuíno Evangelho e for fiel na pregação deste genuíno Evangelho, o Espírito Santo é poderoso para aplicar esta obra no coração, seja criança, seja adulto, de uma pessoa super inteligente ou de uma pessoa incapaz, para mostrar para mim e para você que a revelação não depende da razão humana, não depende da minha sabedoria, do meu QI, do meu consciente de inteligência, depende de Deus, apenas de Deus, só lhe deu glória. Só depende dele, só depende do Senhor. Sim, ó Pai, porque foi assim do teu agrado. Cristo disse: o Senhor ocultou dos sábios, dos instruídos, revelaste aos pequeninos, porque assim foi do teu agrado. E é assim também que ele diz em Lucas 14, 21, quando ele conta uma parábola, e ele diz: sai depressa para as ruas e becos, cortiços da cidade, e traz aqui os pobres, traz as pessoas desprezadas que não têm conhecimento, tragam os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Tragam estes, aqueles que são repudiados pela sociedade, para lhes mostrar que a minha revelação não depende do status, não depende da capacidade humana, mas depende exclusivamente do poder de Deus. Por isso ele fala: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. A salvação não depende da nossa razão, da clareza do nosso raciocínio, não. A salvação de Deus não depende da nossa lógica, de nossas conclusões, ou mesmo de nossas supostas ou verdadeiras experiências pessoais. Deveria ser melhor se o pastor falasse dessa maneira, talvez trouxesse mais impacto para a igreja, trouxesse mais impacto para as pessoas virem mais para a igreja. Quando deste raciocínio satânico, nós não precisamos dele para deturpar o genuíno Evangelho. Precisamos da graça de Deus operada em Cristo Jesus e aplicada pelo Espírito Santo. Em Cristo, irmãos, nós não devemos nada mais para Deus, senão tomar o cálice da salvação, que é de graça. Nós não precisamos fazer nada por isso. Precisamos somente confiar na obra de Cristo por nós. Aqueles que foram chamados, receberam a graça salvadora, viverão agora para agradar aquele que o chamou, sendo fiel até a morte, a fim de receber a coroa da vida. Nós estamos essa manhã diante da mesa do Senhor. Nós temos a oportunidade de fazer aquilo que o Senhor mesmo nos ensinou quando disse para nós fazermos isto em memória dele, refletindo o seu sacrifício, que sempre aquece o nosso coração. O fervor do Espírito Santo no meu e no seu coração não vem através do pregador, vem através da palavra de Deus
pregada em fidelidade. Não depende da minha entonação da voz. Não depende se eu vou pular aqui ou não. Ou se eu vou falar palavras agradáveis a vocês. Mas o poder do Espírito Santo vem sobre nós ao ouvirmos a sua voz e não endurecermos o nosso coração. Pois se hoje nós ouvirmos a sua voz e nos arrependermos dos nossos pecados e de quanto essa mensagem falou ao nosso coração, de que precisamos nos apegar ao Cristo, que representa a graça libertadora de Deus, o Cristo, nosso substituto perfeito, o Cristo, o prometido que viria para nos fortalecer diante dele e sermos fiéis até a morte. Se o Espírito Santo aplica isto em nós, isto nos habilita para cada dia mais participarmos como peregrinos, caminhando, sendo transformados dia após dia até o dia perfeito. Diante da mesa do Senhor estamos e temos a oportunidade de refletir a nós mesmos. Curve a sua cabeça. Obrigado, Senhor, por sua palavra. Sua palavra que nos mostra a nossa incapacidade e que Cristo, somente Cristo, é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Obrigado, Senhor, pela simplicidade do Evangelho. Sabermos que este Evangelho continua, pelo poder de Cristo Jesus, nos libertando, mudando corações, mudando vidas. Louvado seja o teu santo nome, Pai, por tua palavra, que não depende de nós, da nossa razão, não depende da nossa força, das estratégias humanas, para que pessoas sejam salvas, para que pessoas e a tua igreja sejam edificadas. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é eficaz para nos mostrar o quanto precisamos de ti por sermos quem somos. Continua nos fortalecendo. Tu és a nossa força, a nossa esperança. É o Senhor quem nos habilita pelo seu Espírito. É o Senhor quem nos fortalece, fortalece a tua igreja. Anima o nosso coração diante do Senhor, para que possamos continuar caminhando firmes, porque por um pouco de tempo, aquele que prometeu vir, virá para nos buscar e estar contigo para sempre. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos nessa manhã com a oportunidade de participarmos da mesa do Senhor. E eu quero convidar aqui os presbíteros a vir à frente e quero convidar também 2 diáconos para que estejam nos ajudando nesse instante. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto
em memória de mim. Nós vamos estar distribuindo nesse momento o primeiro elemento, o pão, e vocês estarão recebendo, tendo o cuidado para não tocar, toque apenas no seu copo, tá certo? Você será servido do pão. O copo que você receber descartável pode deixar na própria banca e depois será recolhido. E não coma ainda. Segure o copo descartável, aguarde para que todos a um mesmo momento possamos comer juntos do pão. Esta mesa é a mesa do Senhor Jesus Cristo, não é a mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas é a mesa do Senhor Jesus. E todos os membros comungantes podem e devem participar da comunhão com o Senhor Jesus. Se você é batizado, se você está em comunhão com a igreja e você não está sob disciplina, você pode participar conosco, comendo do pão e bebendo do cálice. Fazer isso é força espiritual para a sua igreja. Por isso nós vamos proceder entregando o primeiro elemento. Enquanto isso, vamos adorar ao Senhor. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão, e esse é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, e eu perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão, Jesus, tu és meu pão, tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Louvado seja o nome do nosso Deus, irmãos. Neste momento, vamos fazer aquilo que o Senhor nos ensinou. Partilharmos juntos do seu corpo. Vamos dar graças ao Pai. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por participarmos
do pão, nos lembramos do seu sacrifício por nós, do quanto somos indignos de assim participarmos, mas pelo teu sangue, que nos purifica de todo pecado, e examinando a nós mesmos, nós somos absolvidos a participarmos com alegria do teu corpo, Pai. Assim nós te louvamos pelo teu corpo, pelo pão que nos dá vida. Damos graças, Senhor. Através disso sejamos fortalecidos espiritualmente por ti. Cremos na tua presença, meu Deus, em nosso meio, neste momento, sabendo que estás presente conosco. Louvado seja o teu santo nome. Assim nós te agradecemos, Deus, e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Você pode tirar sua máscara, comer todos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Essa é a nossa esperança, participando do pão e do cálice do Senhor. É confiar na promessa de que ele virá e que nós participaremos desta ceia junto com ele. Como ele diz, ele não tem tomado do fruto da vida, ele tem se resguardado para que tome juntamente conosco lá naquele dia. E será muito maravilhoso. Por isso nosso coração se alegra em participar neste momento. Enquanto cantamos, vamos para o segundo elemento. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouça a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Louvado seja Deus. Eu sou livre, eu sou livre. Em Cristo somos livres. Nada além do sangue,
nada além do sangue de Jesus. Louvado seja Deus pelo cálice da aliança que fortalece a confiança do povo de Deus em torno do seu sacrifício por nós. E nós bendizemos o nome do Senhor. Nós vamos tomar do cálice do Senhor, mas antes vamos agradecer ao Pai. Após tomar este cálice que é descartável, você da mesma forma colocará sobre a banca e depois será recolhido. Vamos agradecer ao Pai. Te agradecemos, ó Deus, pelo cálice da aliança, que nos lembra do seu sacrifício, derramando o seu sangue por nós na cruz. Obrigado pela nova aliança firmada com os teus filhos, com a tua igreja, para nos trazer vida e vida em abundância. Te agradecemos, ó Deus, por esta manhã que somos agraciados, fortalecidos, firmados no Senhor, no Deus que proporcionou para nós toda a graça, a multiforme graça, suficiente para nos libertar e nos livrar dos nossos pecados. Louvado seja o teu nome, Senhor. Fortalece a tua igreja. Damos graças no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Tomemos todos o cálice. Continuemos a adorar ao nosso Deus. Vamos nos colocar em pé e continuemos exaltando o nosso Deus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos agradecer ao Pai, irmãos, e ao presbítero Alípio, para que esteja fazendo esta oração. Te louvamos, te exaltamos, te agradecemos, Senhor Deus e Pai, pela tua graça em nossas vidas, pela misericórdia que o Senhor nos alcançou com ela, porque fomos transformados e remidos no sangue do teu Cordeiro, porque fomos comprados com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos porque fazemos parte da Igreja de Cristo aqui na terra. E pedimos ser conosco e continua a nos abençoar no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. No mais, meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus gracioso, as consolações e o conforto do Espírito Santo, a firmeza dele, sejam sobre nós, irmãos, hoje e para sempre. Amém.
pelo seu poder permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Amém. Meus irmãos, nós chegamos ao final do culto, mas queremos agradecer a você que faz parte da Escola Presbiteriana de Bom Conselho por estar conosco nessa manhã. Deus continue abençoando. Fique à vontade se quiser vir hoje à noite, e aos demais também, já que nós ainda temos muitos lugares. Então os irmãos fiquem à vontade, querendo participar conosco à noite, às 18 horas, nosso culto. Nós agradecemos a Deus por sua vida, pelos nossos aniversariantes da semana que constam aí no boletim informativo. E também nós estaremos novamente à noite. Queremos agradecer também a nossa irmã Beth pela dedicação, com esse pão que ela fez, a dedicação e o empenho em cuidar bem de tudo isso para que nós pudéssemos ter condições, irmãos, higiênicas de fazê-lo nessa manhã com todo o cuidado. Montoinho, né, que graças a Deus, meu irmão, firme e forte aí, né, na porta, louvando ao Senhor Jesus, servindo a Deus com toda a presteza. Louvado seja Deus, irmãos. Nós estaremos nos dirigindo lá à porta para a despedida. Deus abençoe a todos, irmãos. Stay.